Olá pessoal do canal Agricultura A a Z, prontos para conhecer mais sobre ondas de calor? No vídeo de hoje, nós do canal Agricultura A a Z trouxemos a especialista professora Hilly Acioli para nos ensinar sobre esse tema. Mas antes de seguirmos, gostaria de convidá-la a se inscrever em nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhe esses conhecimentos com seus amigos. Bora pro vídeo? Olá, eu sou Hilly Acioli, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Viçosa, meteorologista, e estou aqui para falar um pouco sobre onda de calor. Estou sabendo que aí no Brasil está um calorão e as previsões indicam que as ondas de calor vão se tornar mais frequentes. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa pelos meus trajes, como é que eu estou assim, falando sobre onda de calor. É que eu me encontro na Itália e aqui é inverno, mas em julho eu pude experimentar a sensação do que realmente é uma onda de calor, porque aqui no verão as temperaturas chegaram a 48 graus, sensação térmica de 51, né? É o que vocês passaram por aí em novembro, em algumas cidades no Brasil, especialmente aí no Rio de Janeiro. Então, eu queria, para iniciar essa conversa, falar um pouco sobre o que está acontecendo, né? A gente sabe que muita gente relaciona essas ondas de calor à mudança climática. Mas o que acontece com a temperatura média do planeta? Realmente, a temperatura média planetária ela vem aumentando. Ou seja, a última década foi a década com temperaturas mais altas desde nos últimos 3.000 anos. Ou seja, o planeta realmente está aquecendo. Tá? E as ondas de calor, que geralmente ocorriam uma vez a cada 10 anos, agora as previsões indicam que a tendência é que elas se tornem mais frequentes, ou seja, ocorra a cada 4,6 a 9,4 vezes mais frequentes. Então, esse é o contexto geral. A gente já tem um planeta, né, mais quente do que o esperado, e os eventos extremos, como ondas de calor e seca, né, existe todo o indicativo que eles se tornem mais frequentes. E aí, o que seria uma onda de calor? Tá? Onda de calor é aquele período em que a temperatura do ar fica excepcionalmente alta. O que seria excepcionalmente alta? Tem valores acima da normal climatológica. A normal climatológica é o que a gente espera para aquele mês. Por exemplo, agora no Brasil, dezembro, janeiro, verãozão, temperaturas altas, mas em episódios de onda de calor, as temperaturas ficam muito acima da máxima, né, esperada. Então, isso que seria a onda de calor. Então, você tem um calor intenso, com valores de temperaturas superando aí as expectativas. E essas ondas de calor, por que elas ocorrem? Geralmente, elas estão muito relacionadas a altas pressões, ou seja, os anticiclones. O que seria isso? Ao invés do ar ascender na atmosfera, em situações de alta pressão, o ar descende. Então, o que acontece? Você está no verão, altas temperaturas, né? O ar quente geralmente sobe, então ascende na atmosfera. Mas aí você tem uma situação de alta pressão em que o ar quente de cima acaba descendo. Então, você tem um confinamento ali de ar quente. Tanto o ar quente gerado pela superfície, porque o que realmente aquece a nossa troposfera é o calor, né, a radiação de onda longa emitida pela superfície, confinada com esse ar quente, né, descendente da alta pressão, você tem uma intensificação aí da temperatura. E em condições de alta pressão, né, movimentos descendentes, você tem inibição de formação de nuvem, né? E com isso, as nuvens, elas não podem filtrar essa quantidade de radiação que chega na superfície. Então, nessas situações, você tem calor intenso, a quente descendente e incidência de radiação solar, né, sem nenhuma atenuação ali das nuvens. Mas, na situação agora da gente aqui, né, nessa transição 2023-2024, a gente tem ainda a atuação do El Niño, que, né, é um fenômeno acoplado ao oceano-atmosfera que está intensificando esse calor. Então, o El Niño aí
deve atingir o seu pico agora em dezembro, janeiro, então ele vai intensificar mais ainda essas altas temperaturas. E aí, a gente quer saber o que fazer, né? Tanto na agricultura, na pecuária e na sociedade em geral, para a saúde humana, né? Isso também impacta. Na agricultura, a gente sabe que o estresse por excesso de calor nas plantas e nos animais vai acarretar uma perda de produtividade. Por quê? Tanto as plantas quanto os animais, eles penalizam o seu crescimento, tá? Então, você tem uma redução da produtividade por excesso de calor. Para mitigar, é muito difícil, porque a gente não tem muitos manejos para altas temperaturas. Então, o pessoal geralmente utiliza a irrigação, por exemplo, para dar uma reduzida na temperatura foliar, mas mesmo assim, utilizando esse manejo, você ainda pode ter, né, os impactos, os efeitos desses dias de onda de calor na sua produtividade final, que vai depender especialmente da fase, né, do estádio fenológico da planta ou da fase de desenvolvimento que esse animal está. Ele pode ser mais penalizado ou menos penalizado. Então, o agricultor e o pecuarista não tem muito o que fazer, né, para manejar essas ondas de calor. Lógico que o pecuarista ali pode fornecer sombreamento para esses animais, uma situação microclimática mais favorável para reduzir a temperatura, facilitar, né, que esse animal tenha acesso mais fácil à água e que a temperatura dessa água esteja, por exemplo, mais baixa um pouco, para minimizar esses impactos, né, de excesso de calor. Na saúde humana, também há impacto, e a gente sabe disso, eu acho que não precisa explicar muito. E como animais homeotermos, a gente tem regulações, né, para manter a nossa temperatura ali corporal média estável. Então, em situações de estresse de calor, como é o que ocorre durante as ondas de calor, o que acontece com o nosso corpo? Ocorre vasodilatação, aumento da frequência cardíaca e respiratória, tudo isso para tentar o quê? Minimizar, né, o aquecimento interno, tentar perder calor para o ambiente externo. Então, você tem também o aumento da perda de líquido por sudorese, urina, e vários gatilhos que podem levar ali à redução do fluxo de sangue no cérebro e, consequentemente, até perda de memória. Então, fiquem atentos, né? E o que fazer nessas situações? Gente, onda de calor, geralmente, ela dura 2, 3, 4 dias, tá? Então, vale a pena, nesses momentos, evitar a exposição, né, ao sol nos horários de pico de temperatura, que você está ali entre 10 da manhã, 3 da tarde, tem que manter a hidratação, hidratar bastante, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, que são bebidas diuréticas. Então, resolveu beber, hidrata. Não tem outra saída. E optar por refeições mais leves, né? Alimentos mais leves que façam com que o seu corpo não gere tanto calor para digerir. E utilizar roupas mais frescas. E, principalmente, a população mais vulnerável, a gente sabe quem, né, de cor quem é. São as crianças, os idosos, os trabalhadores ao ar livre, gestantes, né, pessoas com doenças crônicas e pessoas que estão desabrigadas e em cárcere. Então, essas são as pessoas que realmente têm que ter o cuidado ali redobrado. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos atletas, porque o que acontece no meu Brasil? Chegou o final do ano, quem faz exercício físico intensifica esses exercícios físicos pensando no verãozão na praia, ou quem nunca fez exercício físico começa a fazer, seja ele em ambiente fechado ou no ambiente externo. Nesse momento, tem que ter cuidado, porque os atletas, né, levam seu corpo ao limite e, ao colocar o corpo nessa situação, há uma maior geração de calor. Então, seu corpo já tem uma maior dificuldade, né, ali para perder calor, porque você está fazendo exercícios de alta intensidade. E durante uma onda de calor, isso vai ser, né,
vamos dizer assim, incrementado. Então, evita treinos estressantes, treinos pesados nesses dias em que ocorrem as ondas de calor. Hidratação em dia, alimentação leve, né? Bastante cuidado. O pessoal que organiza eventos esportivos e de entretenimento tem que ter cuidado também, porque quando você tem aglomeração de pessoas, você tem uma geração maior de calor naqueles ambientes. Então, evitar, né, os horários e permitir que esse público tenha acesso fácil à ingestão de líquidos para que não ocorra desidratação, tá bom? Então, essas são minhas dicas, né, que são dicas já consolidadas aí pela ciência, e espero que vocês estejam preparados para as ondas de calor, né, que devem vir aí no Brasil nesse mês e nos próximos. Então, um beijo, um grande abraço e até a próxima. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Siga-nos também no Instagram, @agricultura_AAZ. Obrigado!